Café com Política. Vamos falar de alguns assuntos que estão trazendo bastante polêmica aqui. Primeiro, Bruno, um bom dia para você. Olá, muito bom dia, Carol, Felipe e os nossos queridos ouvintes. Bom dia, Bruno. Através do trabalho aqui da rede, tem alguns detalhes sobre o pedido do deputado Rafa Zimbaldi, do Cidadania, e o Yuri Cavalieri traz os detalhes para a gente aqui, porque tem relação com o assunto que já discutimos essa semana a respeito da operação lá no Guarujá e o uso das câmeras dos policiais em trabalho. Vamos ouvir então a reportagem primeiro, aí a gente comenta na sequência. Bruno. O deputado estadual Rafa Zimbaldi, do Cidadania, convidou o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, para debater a possibilidade de retirada das câmeras corporais dos policiais militares em serviço. Zimbaldi é membro da Comissão Permanente de Segurança da Alesp. Derrite agora tem 30 dias para se apresentar a partir da data de aprovação da convocação. O deputado tem se manifestado contra os equipamentos corporais. Segundo ele, essas câmeras desmotivam e inibem os agentes de segurança a exercerem suas atividades, sobretudo em situações extremas de conflito. O secretário de Segurança Pública, no entanto, tem se mostrado até a favor do uso das câmeras nas fardas e disse, inclusive, na última segunda, que as imagens das câmeras corporais utilizadas por policiais envolvidos nas mortes no litoral, no Guarujá, por exemplo, poderão ser requisitadas pelo Ministério Público durante as investigações da morte do policial da Rota. Portanto, aí mais uma novela sobre o uso ou não das câmeras corporais por policiais. O deputado, Bruno, diz que ele acha que coíbe a ação do policial no momento em que ele está numa ação. E talvez até por isso fez uma relação com a queda no número de casos envolvendo o trabalho da polícia. Como que você vê esse debate em torno dessas figuras políticas? Eu acho que tem um debate aí, Carol, que é muito mais do que eu acho, do que eu imagino, do que necessariamente é, né? Eu acho que essa é a grande discussão. O deputado não tem que achar nada, né? Eu acho que a respeito disso ele pode pensar, né, se questionar, trazer o secretário para perguntar, para tentar ampliar e aí formar a sua posição, a sua opinião. Por que eu estou dizendo isso, Carol? Porque, na verdade, os dados estão apontando para algo diferente disso, né? Inclusive, recentemente, dados aí publicados no âmbito dos estudos, né, do Fórum de Segurança Pública, mostram que, na verdade, o uso das câmeras corporais tiveram uma redução de mais de 70% na letalidade dos policiais naqueles batalhões que a utilizam. Ao passo em que aqueles que não utilizam, isso está na casa dos 30%. Então, uma diferença grande, acima de tudo, no que diz respeito à letalidade. É claro que a gente sabe que há outros elementos associados a isso. Mas a pergunta que eu acho que temos que fazer e que fica, Carol, é uma só, né? Por que não utilizar se você está fazendo ali o cumprimento do seu dever? Ah, mas é porque existem situações extremas, etc. Sim, mas para isso já há, inclusive, regras, regulamentos, né? Previsões do ponto de vista da própria polícia de como operar e do que fazer. Né? Então é aquela história, para quem é que nem quando a gente discute aquela coisa, né? Ah, mas o político, isso e aquilo. Cara, se você é corrupto, a lei é clara, né? Se você cometer um ato irregular, você tem que ser punido por ele. Isso serve para a polícia, isso serve para o servidor público, isso serve para o político, serve no nosso trabalho, serve em qualquer lugar. Então eu penso particularmente que é o seguinte, antes de tirar qualquer tipo de conclusão, eu acho que é importante avaliar como que a política pública tem encaminhado. Lembra que o Tarcísio, na campanha, fez um avanço no sentido de falar, não, porque a primeira ação que eu vou tomar vai ser arrancar essas câmeras do fardamento dos policiais, etc. Aí vieram os dados mostrando que não era bem assim. Ele mesmo recuou na campanha e depois, quando assumiu, resolveu não fazer absolutamente nada no primeiro momento. Então, acho que é importante, sim, convocar aí, como está para sair essa convocação, portanto, do secretário, prestar os devidos esclarecimentos, trazer também o pessoal da Polícia Militar que responde por isso para poder trazer à tona e mostrar os prós e os contras, e a partir daí se delibera algo nesse sentido, ou até se pressiona o governo para que mude o seu entendimento. Mas eu tenho uma certa resistência a alguns assuntos, né, Carol? Porque aquela história, o pessoal fala mais do que acha de orelha do que necessariamente olhando para a realidade, né? Uhum. Os estudos que o deputado utilizou para poder falar a respeito desse ponto de vista dele. Não são estudos nacionais, porque também o Brasil tem déficit em alguns temas de pesquisa, e são pesquisadores de Stanford, na Califórnia, que teriam levantado informações que o uso acoplado às fardas dos policiais
poderia fazer o que ele chama de efeito de despoliciamento, porque com a câmera, então, muitos ficariam intimidados, com medo de sanções da própria corporação, e tem números de redução de 46% de tipos de fiscalização proativas, como abordagens e revistas, e um levantamento também mostrando que teria uma redução de 69% na probabilidade de que os policiais agissem frente às denúncias de crimes na comunidade, nas comunidades. Pois é um tema que nós realmente vamos dar continuidade aqui para debater, porque no caso da região de Campinas, também foi determinado o uso, mas os equipamentos não chegaram. A informação que a gente tem é de que alguma guarda municipal aqui na região faz uso desse tipo de equipamento, mas em geral nós não temos observado a polícia fazendo uso da câmera individual. O deputado Rafa Zimbaldi foi aqui solicitada a fala dele para que ele pudesse ter oportunidade de comentar e defender a sua opinião, mas até o momento não foi possível, ele não enviou, portanto, as informações para que a gente pudesse dar continuidade aqui ao tema, Bruno. E a gente tem outros aqui também no Café com Política de hoje, porque a Câmara de Vereadores de Campinas rejeitou um pedido de abertura de comissão processante contra o vereador Marcelo da Farmácia, do Avante. A suspeita era por rachadinha. Curioso esse caso, porque o assunto aconteceu logo depois de CBN em Campinas, durante as horas aqui da produção da Rádio CBN, que ficou sabendo dessa denúncia. E a denúncia ela foi feita pelo advogado Cláudio Nava, que defende Cristiano da Silva Pereira, que é ex-chefe de gabinete do próprio vereador. Como é que você sentiu aí essa questão envolvendo o que poderia ser até um grande conflito entre as partes? Pois é, cara, um grande conflito entre as partes, e digo mais ainda, né? Esse assunto era um assunto digno de ser investigado na realidade, né? Mas infelizmente, qual que é o problema disso tudo, Carol? Infelizmente, nós temos muitos que acabam cometendo coisas análogas a essa, né? A rachadinha. Por vezes você tem funcionários que são funcionários fantasmas, ou aí você tem essa distribuição dentro, né, do próprio gabinete, que é o que caracteriza o crime, e parte desses recursos vão para poder financiar, de repente, campanhas, vão para o próprio bolso do político. Esse é um tipo de crime que precisaria ser cada vez mais exemplar e fiscalizado pelo Poder Legislativo, né, Carol, Felipe e ouvintes? Até porque tem se tornado cada vez mais território comum e muitos têm quase que naturalizado isso tudo, como se fosse algo natural. Veja, se é recurso público, se o político tem o controle sobre esse recurso público para poder contratar as figuras que vão trabalhar dentro do seu gabinete, seu secretário, seu assessor, enfim, esse recurso ele tem que, de fato, ser utilizado para a finalidade a qual ele é alocado. Se não for, é irregular, tem que ser investigado, seja investigado pela Câmara, seja investigado pela Justiça, se tem a denúncia feita, né? O problema é que acaba entrando numa dimensão de conflitos, como você estava colocando, de interesses, aí os políticos medem os prós e os contras e acabam meio que lavando as mãos ao invés de levar adiante essa investigação. Eu, particularmente, penso que cada vez mais deveria ser punido, Carol, porque é, infelizmente, o que mais se vê por legislativos, da Câmara de Vereadores ao Congresso Nacional. Uhum. Pelo menos ter um procedimento que cada vez que tem alguma denúncia, ela efetivamente seja investigada e não tenha que passar por uma votação para ver se abre uma comissão. Gente, né? Talvez seria o caso de abrir para todos. Abrir para todos os casos de denúncias, não é? Porque não é só depois que a gente avalia se é ou não a denúncia, ela existe, né? Se é ou não fato. Exato. Então teríamos que ter o mesmo critério para todos. Não sei. Essa é a sensação. Bruno, obrigada aí pelo cafezinho de hoje. Amanhã a gente volta com outro tema. E vamos que vamos. E vamos que vamos, que a política não para. Um abraço, Carol, Felipe, os nossos queridos ouvintes. Até lá. Até.